A história contrafactual permite-nos explorar os limites da personalidade política e da estrutura institucional face a crises existenciais. Ao hipotetizarmos Donald Trump ocupando o Salão Oval em vez de Franklin Delano Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial, entramos em um choque de filosofias. O internacionalismo liberal de meados do século XX versus o nacionalismo transacional do século XXI. Para realizar essa análise, devemos desvincular Trump de seu contexto tecnológico atual e projetar seus padrões de comportamento, sua retórica América Primeiro e sua abordagem de negociação no tabuleiro geopolítico de 1939 a 1945. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. O primeiro ponto de atrito teria sido, sem dúvida, o período de neutralidade entre 1939 e 1941. Enquanto Franklin Delano Roosevelt trabalhou incansavelmente para convencer uma nação isolacionista de que a queda da Grã-Bretanha representava uma ameaça mortal aos Estados Unidos, uma presidência de Trump provavelmente teria abraçado o isolacionismo não como um fardo, mas como uma virtude econômica. O movimento histórico do Comitê América Primeiro, que na realidade representou um obstáculo para Roosevelt, teria encontrado em Trump seu maior expoente no poder executivo. É provável que Trump considerasse a guerra na Europa um conflito distante, um mau negócio, no qual as potências europeias estavam pagando o preço por seus próprios erros diplomáticos e financeiros. Sua retórica teria se concentrado no custo da ajuda externa, questionando por que Washington deveria enviar recursos para Londres sem uma compensação tangível imediata. Seguindo essa lógica, programas cruciais como o Lend-Lease Act poderiam ter sido renegociados em termos puramente comerciais. Em vez de ser o arsenal da democracia, Trump poderia ter exigido a transferência de ativos territoriais ou concessões comerciais maciças em troca de cada tanque ou avião. Isso teria reduzido drasticamente a capacidade do Reino Unido de resistir durante a Batalha da Grã-Bretanha. Caso Churchill não tivesse conseguido garantir um fluxo constante de suprimentos em condições favoráveis, o moral e a capacidade logística britânicos teriam ficado seriamente comprometidos, desequilibrando a balança de poder antes mesmo de os Estados Unidos entrarem formalmente no conflito. O relacionamento com os aliados teria sido o aspecto mais instável dessa realidade alternativa. Trump, conhecido por sua desconfiança em relação a alianças multilaterais, teria tido uma relação bastante tensa com Winston Churchill. Embora a relação histórica entre Franklin Delano Roosevelt e Churchill tenha sido a espinha dorsal do esforço aliado, Trump provavelmente teria entrado em conflito com o primeiro-ministro britânico em questões de soberania e estratégia. Para Trump, a Commonwealth britânica teria sido vista como uma concorrente comercial e não como uma parceira ideológica. Por outro lado, sua interação com figuras como Stalin teria sido imprevisível. É possível que Trump, guiado por seu instinto de grande negociador, tenha tentado buscar um entendimento direto com o ditador soviético, ignorando os canais diplomáticos tradicionais, o que teria gerado profunda paranoia no restante das capitais europeias. Um ponto crucial nesta análise é o ataque a Pearl Harbor. Historicamente, esse evento uniu a nação, mas sob uma administração Trump, a resposta inicial poderia ter sido muito diferente. Embora Trump provavelmente tivesse respondido com forte retórica a um ataque direto, sua abordagem estratégica poderia ter sido estritamente punitiva e focada no Pacífico, negligenciando o cenário europeu. A estratégia Alemanha Primeiro, que Franklin Delano Roosevelt e o Estado-Maior Conjunto concordaram em adotar para derrotar primeiro a maior ameaça industrial e militar, pode ter sido descartada por Trump em favor de uma campanha de vingança direta contra o Japão. Isso teria deixado a União Soviética e a Grã-Bretanha sozinhas contra a máquina de guerra nazista por muito mais tempo. No âmbito interno, a economia de guerra teria sido gerida de uma forma radicalmente diferente. Franklin Delano Roosevelt utilizou o governo federal para direcionar a produção industrial por meio de agências centralizadas. Trump provavelmente teria recorrido a uma combinação de desregulamentação e pressão direta sobre os grandes empresários, usando a linguagem de incentivos e punições públicas. Embora a capacidade industrial dos Estados Unidos fosse imensa, a falta de planejamento centralizado e metódico poderia ter criado gargalos logísticos.
Além disso, a retórica nacionalista de Trump teria exacerbado as tensões sociais internas. É provável que as políticas de internamento para cidadãos de origem japonesa, autorizadas por Franklin Delano Roosevelt por meio de ordem executiva, tenham sido influenciadas por essa decisão. 90.066 teria sido realizada com uma retórica ainda mais divisiva, talvez afetando outros grupos percebidos como desleais, sob uma perspectiva de segurança nacional estritamente interpretada. Curta, inscreva-se e compartilhe. A liderança militar também teria sofrido mudanças. Trump tem uma relação complexa com a hierarquia militar, frequentemente questionando o julgamento de seus generais. Figuras como George Marshall ou Dwight D. Eisenhower, que necessitaram de muita autonomia e confiança política para organizar a invasão da Normandia, poderiam ter sido alvo de críticas públicas se os resultados não fossem imediatos ou se o custo em vidas fosse muito alto. O dia D, uma operação de risco logístico e humano sem precedentes, teria sido um momento de decisão extremamente difícil para um presidente que normalmente prioriza a imagem de um sucesso rápido e tangível. Se Trump tivesse percebido a invasão da Europa como um gasto de sangue americano para salvar países que não pagaram sua parte, o desembarque poderia ter sido adiado ou reduzido em escala, permitindo que a Alemanha consolidasse sua fortaleza Europa. Em relação à solução final e ao Holocausto, a resposta de uma administração Trump é um terreno nebuloso de especulação. Franklin Delano Roosevelt foi criticado por não ter feito o suficiente para impedir o genocídio, mas sua abordagem era de que a vitória militar era a única maneira de libertar os campos. Um Trump focado no isolacionismo e nos interesses nacionais diretos poderia ter ignorado com mais veemência os relatórios de inteligência sobre atrocidades na Europa, argumentando que não era a responsabilidade dos Estados Unidos intervir nos assuntos internos de outros continentes, a menos que houvesse um benefício direto para a segurança americana. Isso teria resultado em uma tragédia humanitária de proporções ainda maiores, já que não havia pressão política interna para o resgate dos refugiados. A presidência de Trump, durante a Segunda Guerra Mundial, teria interpretado o Projeto Manhattan como a alavanca definitiva para a ordem pós-guerra. A diplomacia atômica seria aberta e agressiva. Em vez de estruturas como as Nações Unidas, buscar-se-ia uma ordem mundial baseada em esferas de influência e tratados bilaterais que favorecessem a hegemonia econômica dos EUA. Um mundo liderado por Trump teria testemunhado uma vitória dos aliados muito mais tardia e custosa. A ausência do idealismo de Roosevelt teria deixado um vazio na criação de instituições internacionais. A guerra não teria sido travada como uma luta épica entre a liberdade e a tirania, mas como uma série de transações estratégicas. O mapa da Europa poderia ter sido dividido de forma diferente. A ordem internacional baseada em regras talvez nunca tivesse surgido, sendo substituída por um realismo nacionalista austero que teria definido o século XX de uma forma mais instável e transacional. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!